Cobertura de doenças graves no seguro de vida. Você sabe como funciona? Olá, meu nome é Rodrigo Palermo, sou corretor aqui na cotanoseguro.com, especialista no ramo de seguro de vida, formado pela Funenseg e cadastrado pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. O que muitas pessoas não sabem é que, na verdade, elas associam o seguro de vida apenas à cobertura de morte. E, na verdade, a maioria das coberturas presentes em um seguro de vida, elas são destinadas ao próprio segurado para que ele utilize em benefício próprio em vida. Neste vídeo, iremos tratar da segunda cobertura que o segurado pode contratar no seguro de vida, na qual ele será o beneficiário dessa cobertura. No primeiro vídeo falamos sobre a invalidez permanente por acidente, que é uma dessas doenças, e nesse falaremos sobre a cobertura de doenças graves. A cobertura de doenças graves, ela consiste no pagamento do capital segurado em benefício ao próprio segurado após 30 dias do diagnóstico da doença ou do procedimento médico coberto pelaquela cobertura. Cada companhia ela tem uma listagem de doenças que vão estar presentes no plano, tá? A maioria de 6, 7, 10, 15, vai variar de uma seguradora para outra. Como esse vídeo não tem como objetivo fazer a propaganda de nenhuma seguradora, iremos falar de uma forma mais abrangente, para que vocês entendam a essência dessa cobertura. Vamos a um exemplo de como funcionaria essa cobertura, tá? Vamos pensar em algumas doenças, vou dar alguns exemplos de doenças para vocês terem mais ou menos uma ideia do que está coberto, ok? Câncer, AVC, infarto, insuficiência renal, alguns tipos de transplantes, algumas companhias estendem para perda de fala, audição, visão. Então o cliente, após ser diagnosticado com alguma dessas doenças, é solicitado que aguarde 30 dias esse diagnóstico para fazer a abertura do sinistro. Após fazer a abertura do sinistro, que é o procedimento que a gente chama de indenização, a companhia irá apurar o diagnóstico, o tratamento que foi feito, verificar se está amparado dentro dessa cobertura e fará a indenização ao segurado. O ponto importante dessa cobertura, eu destaco duas situações. Primeiro, caso seja diagnosticada alguma doença pertencente ao plano, a companhia pagará o valor integral da cobertura ao segurado e essa cobertura depois ela se excluirá do seguro. Porém, as demais coberturas continuam ativas. Por que eu digo isso? Muitas pessoas comparam a cobertura de invalidez funcional por doença, tá? Apesar de elas terem semelhanças, na invalidez funcional por doença, normalmente após o recebimento da indenização, o seguro ele é cancelado por completo. Seria como uma antecipação da cobertura de morte. Já nas doenças graves, a companhia exclui apenas a cobertura indenizada. Então, se o segurado vier posteriormente falecer pelo mesmo problema que foi indenizado na cobertura de doenças graves, os beneficiários terão a cobertura normal. Outro ponto importante, carência, como funciona? Em regra, a maioria das companhias estipula uma carência de 90 dias. Vale frisar que carência é aquele período de cobertura na qual o segurado paga pelo seguro e ele não tem direito à indenização. No caso das doenças graves, praticamente todas as doenças são de 90 dias. Alguns casos, as companhias que indenizam esclerose múltiplas, nessa cobertura, neste item, seriam por 180 dias, ou seja, as doenças em geral 90 e a esclerose múltipla 180 dias. Quem é o beneficiário dessa cobertura? Em regra, o próprio segurado, porque é ele que receberá a indenização. E qual que é a finalidade dessa indenização? É livre. O segurado ele pode utilizar para o próprio tratamento da doença, ele pode utilizar para contratar uma pessoa, uma enfermeira que vai cobri-lo nesse período, dar toda a assistência, visto que nem todo plano de saúde estará amparado os pós-cirurgia, pós-tratamento. Então, nesse caso, a pessoa pode utilizar para essa finalidade. Mas isso não é uma regra, tem gente que pode utilizar para fazer viagens, utilizar da forma que for. A companhia ela paga ao segurado e a finalidade é ele que irá determinar. Então, pessoal, quando for fazer alguma contratação de seguro de vida, pense nesses pontos.
Pense que o seguro de vida ele não é atrelado apenas à cobertura de morte e aos seus beneficiários. Existem diversas coberturas como essa que eu dei hoje para vocês como exemplo, onde o próprio segurado utiliza o benefício, ele vai utilizar o valor da indenização, ok? Pessoal, em relação a doenças graves é isso. Caso tenha ficado com alguma dúvida, a gente vai estar à disposição. Entre em contato conosco pelo telefone, site, e-mail, que for mais fácil para vocês, tá ok? Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like. Se possível, inscreva-se no canal e até a próxima!